Bom dia, pessoal. Desculpem, agora que não estava falando ainda não, agora foi que abri o áudio realmente. Estava ajustando um pouquinho aqui a conexão, umas mudanças que fiz no computador. Estava vendo se o áudio está funcionando bem. Só um momentinho. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo les va? Vamos a comenzar otro capítulo de Fisiopatología 1. Entonces, hoy vamos a ver la respuesta sistémica a las lesiones, lo que es llamado respuesta sistémica a la injuria. Eso para hacer una mudanza aquí de tela. Pronto. Bom, pessoal, aqui no caso eu uso duas telas e aí o áudio estava saindo pela que não era e a câmera estava do outro lado. Então, ficava um negócio estranho. Bueno, entonces, disculpe la demora. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre trastornos sistémicos. En la clase de hoy, lo que quiero diferenciar con lo que vimos en la clase pasada, que obviamente la clase pasada era un efecto de respuesta a la inflamación, un mecanismo de respuesta, como hablamos, inflamatorio, pero a nivel local. Todos esos elementos que vimos a nivel local, ellos tienen también repercusión, existe también la misma respuesta a nivel sistémico. Obviamente nuestro organismo, como les dije en la clase pasada, siempre que tenga contacto con algún elemento de lesión, él va a intentar generar una respuesta básica y a partir de esta respuesta es que progresivamente él va a ir generando diferentes mecanismos de respuesta un poco más específicos. Vamos a recordar que dijimos en la clase pasada que un proceso inflamatorio, él es la respuesta inicial y a partir de esta respuesta inicial se desencadenan realmente otros mecanismos. Se desencadena la respuesta al proceso de coagulación como tal, que es la hemostasia. Se desencadena el proceso de respuesta inmunitaria, tanto celular, humoral, y adquirida, innata. Todo esto se desencadena a partir de la respuesta inicial de nuestros tejidos a algún elemento de daño. A veces el elemento de daño puede ser muy variado, este noxa o esta injuria que también le decimos. En algunos momentos puede ser determinado por un elemento mecánico, como es los traumas, puede ser elementos químicos, en caso de toxinas, o pueden ser microorganismos, sean virus, bacterias, hongos, protozoarios. Existen formas un poco más complejas, que es como el caso de los elementos radiantes, que son las lesiones por radiación, que ya son otros procesos. Ahí aún se determina si son efectos agudos o crónicos, larga exposición corta, pero a gran intensidad. Entonces, va a variar bastante de algunos elementos de nuestra respuesta. Pero básicamente, esa respuesta inicial, que es la inflamación,
ella siempre va a estar presente, como hemos dicho, sin importar qué patología sea, y eso quiero que recuerden, no importa qué tipo de enfermedad sea, siempre vamos a tener una respuesta inflamatoria en cierto grado. O sea que lo mismo en una faringomigdalitis, vamos a tener respuesta inflamatoria, vamos a tener una respuesta inflamatoria en un accidente cerebrovascular, alrededor de la lesión, eso vamos a verlo incluso un poco más adelante. Vamos a ver respuesta inflamatoria en un infarto, vamos a ver respuesta inflamatoria en un proceso de insuficiencia renal aguda. En los pacientes con diabetes vemos una respuesta inflamatoria un tanto alterada, ¿tá? Y son características que vamos a ir viendo a medida que demos las clases. Estos trastornos obviamente pueden llegar a un cuadro un poco más avanzado y a partir de este cuadro más avanzado, ellos generar una afectación sistémica, que es lo que vamos a ver hoy. Eh, Estas afectaciones sistémicas, ellas siempre tienen una patología de inicio, a partir de la cual va a ir evolucionando y finalmente va a desencadenar lo que llamamos cuadro sistémico. Un cuadro sistémico se entiende como un cuadro con afectación total de nuestro organismo, o sea que ya no es más uma lesión inflamatória local, já não é mais um pequeno corte na mão, por exemplo, agora já é uma afetação de maior tamanho, já não é uma infecção pequena, localizada, já não é uma faringoamigdalite, agora uma septicemia, que vamos ver também hoje. Entonces, justamente en este sentido podemos ver una evolución patológica. Cuando dimos la primera clase, de hecho, discutimos lo que es la evolución natural de las enfermedades o lo que es la historia natural de la enfermedad. Les expliqué que las enfermedades, las patologías en general, se comportan un poco como que un organismo vivo. Ellas desencadenan, ellas tienen un origen, ellas crecen, evolucionan y después llega una fase terminal. Esta fase final o fase terminal puede ser varios mecanismos, puede ser o la desaparición de la enfermedad, en el caso que el paciente cura completamente. Podemos tener evoluciones crónicas, el paciente no se cura, pero la sintomatología es menos marcada y la enfermedad acompaña al paciente para toda su vida, como es el caso de la propia hipertensión, las diabetes, la mayoría de las enfermedades metabólicas crónicas. Eh, por otro lado, existen patologías que de hecho no van ni a ser formas crónicas ni van a resolverse y ellas acaban llevando al paciente a fallecer. En el caso de algunas patologías no tienen de hecho cura o algunas no tienen ni siquiera tratamiento. Muchas veces lo que hacemos son tratamientos paliativos o lo que es llamado tratamiento sintomático, que es simplemente aliviar los signos y síntomas generados por la enfermedad, pero no directamente tratar la enfermedad. De hecho, gran parte de lo que hacemos en nuestra práctica médica, muchos cuadros patológicos acaban siendo eso. Ese tratamiento sintomático muchas veces es lo único necesario porque en la gran medida de las enfermedades que afectan al ser humano, de hecho, tienen una resolución, sobre todo las que son infectocontagiosas. Ellas muchas veces nuestro sistema inmunitario tiene capacidad para combatirlas, solamente que la propia enfermedad acaba deteriorando la capacidad inmunitaria. En esos casos, los tratamientos permitirían una mejor respuesta inmunitaria y de esta manera es nuestro sistema inmunitario quien se encarga de propiamente destruir la patología. Eso vamos a ir estudiando a medida que demos las clases, vamos a irlo viendo más adelante. En cada contenido específico, obviamente, ainda a gente está no módulo de geralidades, e ainda falta bastante de geralidades, né? A gente está só começando, mas à medida que a gente desenvolva a matéria esse semestre e no próximo semestre, aí a gente vai vendo o que são os processos patológicos específicos e o comportamento dentro de cada um deles, tá bom?
Alguém tem alguma dúvida, pessoal, da aula passada? Não sei se alguém, de repente, tem algum questionamento antes da gente começar de cheio em nosso conteúdo. Tá bom, perfeito, então. Vamos lá, vamos falar de resposta sistêmica, então. Bueno, dentro de respuesta sistémica, vamos a ver una especie de escalera, como estamos viendo acá. De hecho, a medida que esta va a ser la evolución propiamente de una enfermedad determinada. En este caso, tomamos como ejemplo el inicio de un proceso infeccioso, y a medida que nuestro paciente va evolucionando, en este caso es una evolución desfavorable, vean que él va bajando un degrau por vez, vai descendendo o nosso paciente, tá? À medida que esse quadro for evoluindo, o quadro físico, o estado geral do nosso paciente vai piorar, tá? A gente está evoluindo no processo patológico aqui e evoluindo desfavoravelmente no estado sistêmico do nosso paciente, tá? A gente vai começar com uma infecção, que é um quadro local. A partir daí vamos ir para uma bacteremia, que já vamos ver o que é. Vamos ir ao famoso síndrome de resposta inflamatória sistêmica, o SIRS. Depois disso vamos para sepsis, sepsis severa, choque séptico. Isso aqui a gente vai dar nesse semestre só uma aula disso, de choque, que é um transtorno circulatório agudo, tá? Depois vamos para a lesão múltipla, a falha orgânica, a disfunção, desculpem, disfunção orgânica múltipla, e finalmente a falha orgânica múltipla. Acá começam a se alterar a função de alguns órgãos, tá, e sistemas, e aqui eles já faliram, tá? Já não tem mais função nesse órgão. Geralmente, a partir de a medida que a gente evolui por esse, obviamente, o último degrau, acho que está demais de ser qual é o nono degrau, não tem simplesmente mais nono degrau, a partir da fase 8, de fato, muitas vezes se considera fase 8 é praticamente irreversível. A fase 8, esta octava fase, es prácticamente irreversible, por lo menos en nuestro medio, es prácticamente imposible. La fase 7, dependiendo de cada situación, dependiendo de la causa, dependiendo de múltiples factores, puede todavía. De hecho, ya la fase 6 tiene una tasa de mortalidad extremadamente elevada. A partir do fato, pessoal, à medida que a gente vai descendendo, no caso, numericamente vamos aumentando, né? A morbimortalidade associada ao quadro é extremamente alta. Um quadro de choque séptico, de fato, é um quadro de sepsis somente, é um quadro extremamente grave. Pelas características que a gente vai vendo já já. Geralmente são pacientes que precisam cuidado especial e centros assistenciais de alta complexidade, senão, obviamente, a mortalidade é extremamente alta. Vamos a comenzar por infección. Vamos a comenzar primero por infección. En infección, lo primero que nada es necesario ver el concepto de infección, ¿tá? Ya que es la presencia de microorganismos en un área generalmente estéril que puede o no acompañarse de una respuesta inflamatoria por parte del huésped. ¿Por qué? Les explico por qué. Vean que nuestro concepto dice que es un área previamente estéril, ¿tá? Y que puede o no acompañarse una respuesta inflamatoria por parte del huésped. ¿En qué sentido se refiere esto? E isso a gente tem que tomar em consideração uma coisa. A resposta do organismo, no caso, a inflamação, como a gente viu na aula passada, ela é determinada pela capacidade de resposta do indivíduo, do paciente, tá? Existem pacientes que, obviamente, não vão ter uma resposta imunitária e inflamatória adequada. Isso a gente vai vendo. Vamos pegar alguns casos
como eu vou dando exemplos, pessoal, mas não se preocupem que isso a gente não vou profundizar, porque a gente vai ter aula disso ou esse semestre ou no seguinte. Então a gente não vai ficar divagando nesse assunto, não, porque senão a gente não termina mais, tá bom? Mas, por exemplo, do ponto de vista imunitário, isso a gente vai ver na próxima semana, a gente se classifica dentro da nossa capacidade imunitária como imunocompetente. Um paciente inmunocompetente, teóricamente, es un paciente con una buena respuesta inmunitaria, que no tiene comorbilidades, no tiene ningún tipo de deterioro aparente de su capacidad inmunitaria. Seja melhor, pior sua imunidade, mas tem resposta imunitária dentro dos parâmetros aceitados para a sua condição de idade, estado nutricional, estado físico geral, tá? Entonces, eso sería un inmunocompetente. Teóricamente, todos nosotros somos inmunocompetentes. El próximo nivel sería el inmunocomprometido. Un inmunocomprometido es un paciente que él tiene respuesta inmunitaria, pero existe cierto grado de deterioro o de ineficacia en esa respuesta. El inmunocomprometido, de hecho, acaba abrangiendo una grande cantidad, o sea, acaba abarcando una gran cantidad de situaciones diferentes. Por ejemplo, inmunocomprometido, ¿tá? Inmunocomprometido es el paciente de edad pediátrica. Criança se considera inmunocomprometido. Tecnicamente, não é porque ele tem um transtorno imunitário, é porque ainda a sua resposta imunitária está se desenvolvendo, tá? Então, é considerado dessa maneira. Paciente idoso, paciente geronte, paciente de edad más avanzada, se considera también inmunocomprometido por el hecho de que en el paciente de edad más avanzada ya vemos un deterioro progresivo de la capacidad inmunitaria, que, ojo, puede variar mucho de paciente a paciente. Estamos hablando 60 años en adelante. Eso depende mucho del estilo de vida del paciente y otras, presencia de otras patologías de base. Paciente, a ver, ¿qué está? En el caso de las embarazadas, se le considera inmunocomprometido, no porque la embarazada tenga algún trastorno inmunitario, sino que la embarazada, durante toda la evolución del embarazo, existen fluctuaciones dentro de la capacidad de respuesta inflamatoria, inmunitaria, a causa de los cambios hormonales. Mas é só por isso. Vamos lembrar, eu sempre falo para minhas pacientes, que gravidez não é doença, pessoal, de jeito nenhum. Uma coisa é uma gravidez dificultosa, uma gravidez complicada, mas gravidez não é doença. Só que temos que lembrar que a gravidez, como vocês vão vendo mais para frente, a gravidez ela tem uma sobrecarga ao organismo, tá? Na grávida a gente tem umas mudanças extremas, a gente tem mudança no débito cardíaco, a gente tem mudança na capacidade hematopoética da paciente, a gente tem mudança na função renal global, na capacidade vascular da paciente. Não sei se vocês sabiam, mas o que vocês acham? Na grávida, o cérebro da grávida muda? O que vocês acham? A maioria acha que sim. Tá perfeito. Então, o que vocês acham? A mudança é funcional ou estrutural? Aí falar, poxa, mas muda a estrutura do cérebro? O que vocês acham? Funcional. Bom, a mudança, pessoal, é estrutural para assim ter uma mudança funcional. De que jeito? De fato, durante a gravidez, no primeiro trimestre da gravidez, tem uma mudança estrutural cerebral. Essa mudança estrutural se dá para o cérebro se preparar justamente para... Olha, vamos ver o que é estrutural também, tá? Não é que vai ter agora um novo núcleo nos gânglios da base, uma coisa assim, não, tá? O que vamos ter é uma mudança estrutural mais dirigida ao tamanho. A função, o tamanho, propriamente, o peso cerebral, ele ligeira gradualmente, incluso grande parte disso é uma pequena parte é edema, tá?
esse processo se dá para começar a preparar a paciente para ter o estímulo que vai desencadear a resposta hormonal, o estímulo cerebral já estar pronto e com isso ter uma mudança funcional. O cérebro da grávida, de fato, no primeiro trimestre, ele tem um pequeno aumento de tamanho. Estamos falando pouca coisa. Lembra que tem uma pequena diferença de peso entre o cérebro do homem e da mulher. No caso da mulher, começa a ter um pequeno crescimento no primeiro trimestre. Após, como consequência, durante esse primeiro trimestre, a gente vê uma série de mudanças na paciente. Não somente a questão dessas mudanças emocionais que são sempre descritas, que isso é em parte pelas mudanças hormonais, mas também lembrem, quem estimula a produção hormonal vem em grande parte por estimulação neuronal. Senão que também tem mudanças até na memória da paciente. Você vê que a paciente começa a ter um comportamento um pouco mais letárgico no início, começa a ter um pouco mais de transtornos da memória, começa a esquecer mais esquecida. Isso geralmente no primeiro trimestre. A partir do segundo trimestre, que já isso se estabeleceu, já está estruturado, está no ponto de manter a gravidez, a paciente começa a atuar de forma normal de novo. Ou seja, do ponto de vista psíquico, memória e tudo mais, porque o cérebro já teve sua transformação. A partir do terceiro trimestre, ou seja, depois do final da gravidez, já quando a paciente teve seu parto, esse cérebro volta de novo a sua estrutura normal. O paciente pode voltar a sentir algumas sensações semelhantes às que teve no começo do primeiro trimestre, do ponto de vista neuronal. Aí depois disso, já volta tudo à normalidade de novo, o estímulo diminui e a paciente fisicamente vai voltar ao que era antes da gravidez. Esos cambios físicos, de hecho, acompañan cambios en la capacidad inmunitaria, por eso se la considera inmunocomprometida. Sin embargo, tenemos situaciones que sí son patológicas, como es igual, recordemos, vejez no es patología, vejez es un proceso fisiológico del ser humano y hay que recordar una cosa, y yo quiero que vocês, pessoal, lembrem, eu sempre falo isso para meus alunos, não associar idade avançada com doença, tá? Não todo paciente idoso é paciente doente, a gente tem que tirar um pouco isso do mesmo patamar, tá? Paciente idoso não é paciente doente. A proporção de doenças e o risco de apresentar doenças a partir da terceira década, desculpem, terceira década é 30 anos, terceira idade é 60. A partir da terceira idade, aí aumenta essa proporção, o risco de desenvolver, mas não necessariamente todo paciente de mais de 60 anos é paciente doente. A gente tem muitas pessoas na população que têm mais de 60 anos e provavelmente têm melhor imunidade, melhor estado físico geral do que a gente mesmo, tá? Não todo paciente de mais de 60 anos é hipertenso, diabético, prostático e todo mais que vocês conhecem, tá bom? Então a gente tem que, isso às vezes também olhar com pinça. Cada vez mais as pessoas tentam ter um estilo, tentam ter um estilo de vida saudável, pelo menos tem mais acesso à informação de como cuidar, se proteger de doenças. Obviamente isso é variável por diversos fatores, mas a gente tem que fazer essa diferenciação, tá? Não é porque tem mais de 60 anos que a gente tem que já botar no grupo de risco. Isso não sempre é assim, tá? Obviamente a maioria sim, mas a gente tem que lembrar que como é a regra. Tenemos pacientes, por ejemplo, que hacen uso de corticosteroides, fármacos de uso crónico, patologías de patologías crónicas en general, y ahí entran justamente enfermedades cardiovasculares, enfermedades como metabólicas, síndromes metabólicos, que vamos a hablar más adelante, y ahí entra también
la diabetes. Esos pacientes generalmente tienen un trastorno en su respuesta propiamente inflamatoria y por eso es que no siempre la respuesta frente a organismos va a ser con las mismas características. O sea, no siempre nuestro paciente va a estar frente a un proceso infeccioso y él va a tener la respuesta óptima. Es por eso que muchas veces nuestro paciente justamente diabético, él tiene una respuesta bastante desfavorable a cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de injuria. Isso é o que famoso chamado pré-diabético. O paciente diabético, que como tem uma lesão tanto vascular como nervosa, o paciente vai perdendo a capacidade sensitiva, uma má resposta vascular, como a gente viu na aula passada, a resposta vascular é necessária, é indispensável para uma boa resposta inflamatória, e se você não tem uma boa resposta vascular, não tem resposta inflamatória, então não se defende do micro-organismo invasor, tá? Se não tem vaso que vasodilate, que aumente a permeabilidade, os leucócitos não chegam no lugar. Então, um paciente, lembrem que dor é uma resposta simplesmente de alerta, ela tecnicamente não vai desempenhar um grande papel biológico, salvo liberação catecolaminérgica, mas, salvo isso, não tem uma grande resposta biológica social, senão é a própria alerta do processo de lesão, tá? En este caso, el paciente diabético justamente entra en este ejemplo que estamos viendo acá. Hay situaciones más extremas, generalmente se le considera solamente inmunocomprometido. Teóricamente hay una respuesta, solo que es deteriorada. Tenemos el otro nivel, que es el inmuno incompetente, o sea, el inmunodeprimido. El inmunodeprimido es el paciente que simplemente no va a tener, o inmunodeficiente también llamado, es el paciente que no tiene respuesta inmunitaria. Simplemente no existe una capacidad de respuesta inflamatoria. Este paciente inmunodeprimido o simplemente paciente inmunodeficiente es el paciente, como es el caso, por ejemplo, pacientes que hacen tratamiento con quimioterapia, radioterapia, pacientes que hacen tratamiento con inmunomoduladores o inmunosupresores, son los pacientes que van a recibir trasplante de órganos. Não um paciente que já teve o transplante, já está em casa, faz sua vida normal. Não, isso são outro tipo de fármacos, são imunomoduladores, mas são muito mais leves a função deles. Mas sim o paciente que está lá internado, que vai receber o tratamento, tá? E, obviamente, os pacientes que sofrem por alguma imunodeficiência, seja primária, secundária, tá? São os pacientes, por exemplo, com... Obviamente, o exemplo clássico é o HIV, mas a gente tem outras doenças semelhantes ao HIV, algumas delas, inclusive, também são infecto-contagiosas, mas também as temos, no caso, o HIV é uma secundária, ou seja, ela é por contágio. Temos também de causa primária, são transtornos imunitários de origem, muitas vezes genéticos, com afectação tanto imunitária celular como imunitária humoral, tá? Bueno, entonces, por eso es que no siempre en el concepto de infección está la respuesta del hospedador. Es simplemente presencia de microorganismos en un sitio previamente estéril. Por ejemplo, vía urinaria. La vía urinaria es completamente estéril. La menor cantidad de microorganismos que encontremos ahí por campo automáticamente ya constata un proceso infeccioso. ¿Está bien? Estamos hablando vía urinaria, ¿tá? Estamos hablando riñón, uréteres, o sea, desde los riñones, unión pielocalicial, uréteres, vejiga, uretra, ¿tá? Todo eso es completamente estéril. Cuando entonces los microorganismos, sea virus, bacterias, hongos o protozoarios, logran penetrar una barrera física y ellos finalmente llegan a estar alojados
en nuestro organismo, ellos comienzan a multiplicarse, comienzan a reproducirse. Entonces, esto es lo que se llama infección. No hay que confundir con lo que es la flora normal. Ojo, vean que el concepto habla de un sitio que era estéril. La piel, por ejemplo, tiene su flora normal. Recuerden que la presencia de gram positivos, como estreptos, estáfilos, en la piel es normal. Ellos no nos generan una infección, ¿ah? Salvo que haya una rotura, vean, se traspasen las barreras como la piel ou las mucosas. Aí sim. Então, justamente é o caso que a gente viu aula passada, que é o paciente que corta e os micro-organismos da pele, a flora da pele, consegue penetrar. Tá? Aí sim, aí tem um processo então de infecção, porque era uma área que era previamente estéril, um tecido celular subcutâneo, músculo e demais, isso é estéril. Mucosas, como aquí ven la cavidad vocal, a nivel perineal, a nivel de órganos genitales, existe flora bacteriana. Intestino tiene su flora bacteriana. Cada una de estas regiones son floras de diferentes características, pero que cumplen también su papel. Los microorganismos, la flora bacteriana gastrointestinal, de hecho, brinda un proceso de asistencia en lo que es los mecanismos de digestión. La flora bacteriana a nivel, por ejemplo, vaginal, cumple un papel de protección también. De hecho, es frecuente, disculpen, ver procesos de infección ginecológica a causa solamente de la rotura de esa flora, o sea, no la rotura, sino el desequilibrio de esa flora bacteriana. Muchas veces son pacientes que tienen obsesión incluso con la higiene, usan productos de limpieza demasiado potentes y acaba alterando la flora, y eso es propenso a los mecanismos de infección, ¿tá? Ya que ellos protegen también. Vamos a continuar. Acho que ficou claro eso. Bueno, esto vamos a verlo más adelante. Después vamos a hablar de mecanismos de defensa inmunitarios. Ahí vamos a ver barreras mecánicas, celulares, humorales. Eso es justamente aula la semana que vem, tá? Vamos a falar de inmunidade, tá? Tanto inmunidade innata como inmunidade adquirida. Generalmente, para que ocurra el proceso de infección, tiene que ser sobrepasado finalmente estas tres barreras y el microorganismo comenzar efectivamente a colonizar el tejido afectado. ¿Ah? Tenemos que ver crecimiento, desarrollo del microorganismo. Esto vamos a hablarlo la clase de inmunidad, entonces no vamos a demorar en esto. No vamos a perder tiempo en eso, no. Esto habíamos visto la clase pasada. Vean que por medio de nuestra respuesta inflamatoria, barra inmunitaria, barra hemostásica, ¿tá? Vamos a tener finalmente el proceso de contención y resolución. ¿Tá? ¿Por qué contención y resolución? Porque recuerden que habíamos dicho que el objetivo era contener, aislar y destruir el microorganismo y finalmente ir al proceso de cicatrización. O sea que no es solamente nos infectó el microorganismo, nos defendimos y el tejido quedó completamente destruido a causa de la respuesta inflamatoria. No, después de esto tenemos que ir al proceso justamente de reparación de ese tejido afectado. Vamos a recordar que en la clase pasada también les dije que cuando existen procesos de lesión, o sea, procesos inflamatorios, cuando ellos evolucionan de forma crónica, existe una gran posibilidad de que ese propio proceso inflamatorio progresivamente él vaya lesionando los tejidos. ¿Ah? Y eso sucede muy frecuentemente
en diversas patologías, que es el propio proceso inflamatorio, acaba generando tanta lesión quanto el hospedador, el microorganismo. Justamente a gente está vendo o caso agora do Covid, que é a cascata e resposta inflamatória, que realmente cria grande parte dos transtornos e complicações associadas ao Covid, e não tanto o próprio microorganismo. O microorganismo simplesmente ele entra lá, faz seu processo de colonização e é nossa resposta imunitária quem começa a gerar as complicações. De fato, a gente vai falar algumas delas hoje e outras na próxima aula, que é transtornos da coagulação. Existen diversas disculpen, me engasgué. Obviamente para que nuestra respuesta inflamatoria o nuestra respuesta por parte del hospedador sea eficiente, necesitamos que haya, obviamente, un medio propenso a esta respuesta adecuada. Un paciente, por ejemplo, con desnutrición o con una enfermedad de base, no va a tener una respuesta adecuada a ningún tipo de mecanismo patógeno. O sea, nenhum tipo de resposta biológica do hospedador vai ser viável, vai ser competente, se a gente tem um deterioro ou tem uma falta de matéria-prima para essa resposta. Ou seja, um estado de desnutrição, a gente pouco ou nada fala do estado nutricional do paciente, a gente vai falar um monte de obesidade, mas a gente não toma em consideração que peso não é sinônimo de nutrição. Isso a gente tem que tomar em consideração. A gente pode ter um paciente obeso, incluso com obesidade mórbida, e o paciente estar tecnicamente desnutrido. Eu não sei se vocês deram alguma coisa de nutrição já nas matérias anteriores. Não sei se deram em fisiologia, alguma coisa assim. No caso, quando eu estava na faculdade, a gente tinha uma matéria de nutrição, mas era lá pelo quinto ano. Mas, ademais disso, a gente em fisiologia dava um módulo de nutrição. Ou seja, era um capítulo a mais. De fato, tem um capítulo disso no Gaiton. Dentro de ese capítulo, justamente lo que vamos a ver que el paciente obeso no necesariamente es un paciente nutrido. Al contrario, muchas veces el paciente obeso es un paciente desnutrido. ¿Por qué? Porque en nuestro medio, un elemento bastante asociado a la obesidad es justamente la alimentación hipercalórica, pero de base carbohidrato. O sea, son las alimentaciones hipercalóricas hipoproteicas. Y es muy ruim para nuestro organismo. Es una alimentación de alto contenido calórico, ou seja, grandes quantidades de calorias teoricamente serviriam de fonte de energia, mas não é uma matéria-prima ideal para nosso organismo. A gente vai captar, vai utilizar como fonte de energia e o que não for preciso vai só armazenar. Por desgraça, isso vai também porque nosso meio, a gente vive em um país considerado hoje, né, via desenvolvimento,
a questão econômica cumpre um papel também na parte da nutrição, os alimentos de alto tenor calórico, geralmente base de carboidratos, são geralmente alimentos muito mais acessíveis economicamente dos que... Desculpem, pessoal, sou eu que estou fazendo barulho por mexendo aqui no carro. São alimentos que geralmente têm um maior índice calórico, são de base de carboidratos de bajo valor biológico, así mismo, y generalmente son los alimentos que llevan a la tendencia a la obesidad. Por desgracia, esto también se asocia a desnutrição. A gente vê muito criancinha pequena com obesidade, essa criança toda inchada, geralmente a obesidade associada a carboidrato de baixo valor biológico são obesidades que têm, inclusive, uma apresentação física no paciente bem característica. Geralmente, são quadros de obesidade que têm uma distribuição do tecido adiposo característico. Inclusive, não vamos entrar em detalhes disso, porque não tem importância para a aula, mas vocês podem procurar na internet. Tem sua forma de distribuição, tá? Como o paciente que tem obesidade associada ao hipotiroidismo, ela tem sua forma de apresentação física. Muitas vezes o médico já mais experiente, mais anos de experiência, inclusive aprende pelo olho clínico mesmo, a perceber um pouco a diferença entre a obesidade do paciente com transtorno endócrino da obesidade do paciente com transtorno associado a consumo de carboidratos de baixo valor biológico. Geralmente a distribuição do tecido adiposo, as características do tecido adiposo são bastante diferentes. E olhem que nossos países, a gente vai falar mais disso mais na frente, mas só queria deixar isso citado aqui. Nossos países não estão numa situação nutricional tão ruim comparado a outros países do nosso meio, hein? Por exemplo, não sei se alguém sabe, a taxa de obesidade do Brasil até 2019, que a gente não sabe realmente agora, não tem um novo índice, não sabemos. Com o negócio da quarentena, não sabemos, mas não deve estar melhor, deve ter piorado bastante. Mas no Brasil, até 2018, desculpem, 2018, que era a última estatística do, acho que IBGE, né? Era de 20% da população, tinha se atingido 20%. Antigamente se considerava que isso era um indicador de melhora econômica. Realmente isso não tem correlação real entre economia e índice de obesidade, isso fora cogitação. Porém, Paraguai a gente não tem uma cifra exata, assim, não posso lhes dar um valor exato. Eu tive um professor que fez um trabalho muito interessante em Mingaguaçu, a cidade que está aqui do lado, Cidade Leste, é a cidade da minha faculdade, e eles fizeram um trabalho muito interessante na população de Mingaguaçu, foi uns 4 anos de trabalho, sobre justamente obesidade, hipertensão e diabetes. E quando ele fez o trabalho, eu não estou lembrando agora as cifras exatas, pessoal, não estou lembrando não, porque eu estava naquela época, no terceiro ano da carreira, igual que vocês, e a gente ia lá ajudar ele a tomar a amostra, fazer a parte estatística e demais. E naquele então, a prevalência que ele encontrou era tão grande, mas tão grande, de obesidade, hipertensão e diabetes dentro da população só daquela cidade, pessoal, que era uma coisa absurda. Ele mandou os resultados para a saúde pública daqui. Ele, no final, ele fez a publicação do estudo e até ganhou um prêmio na Colômbia pelo trabalho que ele fez. Mas o número real não estou lembrando agora não. Aí você falaria, tá, uma população em Mingaguaçu, vamos falar umas, sei lá, 2.000 pessoas, acho que era naquele então, porque eram alguns bairros da cidade. Umas 2.000 pessoas. Você fala, mas 2.000 pessoas não é muita coisa. Não é muita coisa, mas para a população de Paraguai, que são uns 8 milhões aproximadamente, sim é representativo. Aí sim uma amostra importante. A gente pode tomar como um reflexo da população geral. 2.000 pessoas para o Brasil não é nada, não. Obviamente, 2.000 pessoas em Brasil um quarteirão tem 2.000 pessoas, mas Paraguai sim, imaginem. Uruguai, 2.000 pessoas é a capital.
Mas, bom, isso a gente vai falar mais para frente. Depois, quando hablemos de enfermedades cardiovasculares, vamos a hablar de obesidad de nuevo. Solamente haciendo un comparativo, porque, por ejemplo, México, en lo que hablamos de América Latina, México el índice de obesidad es mucho mayor. Y si vamos a Estados Unidos, es más del 40%. Obviamente eso trae trastornos inmunitarios, trae enfermedades metabólicas, trae mayor índice de enfermedades cardiovasculares. Vean que estamos hablando que todos los países que acabé de citar, de hecho, son países que la principal causa de muerte son enfermedades cardiovasculares. Entonces, después vamos a hablar de eso, porque es un tema realmente bastante extenso. Pero el papel también en la inmunidad, ¿está bien? En la capacidad inmunitaria, eso es muy importante, ¿está bien? Vean que hasta ahora lo que se sigue asociando como principal factor de riesgo de mortalidad asociada al COVID, de hecho, acabou siendo obesidad e diabetes las principales. Sendo que no começo da pandemia, se vocês lembravam, se falava muito de hipertensão arterial, mas por uma questão que a gente vai falar depois em hipertensão, eu vou explicar o porquê, mas depois, no começo se falou muita, desculpem a palavra, muita besteira no começo, pessoal. E se chegou a falar, eu lembro que teve não sei como se chama, uma live, né? Foi uma live, na verdade, da Sociedade Paraguaia de Cardiologia, e teve uma pessoa que chegou a cogitar a questão de tirar os fármacos antihipertensivos, ou seja, só o fato da pessoa ter falado isso já denota a falta de informação que se tinha e se tem até ainda da doença, do coronavírus. Então, não tinha baseamento nenhum a questão de tirar os fármacos antihipertensivos. Ver ainda um cardiologista falar isso é mais absurdo ainda. Mas isso é o que faz o desconhecimento das doenças. Né? Se você ficava pensando, tinha até um certo raciocínio por trás, mas hoje sabemos de que não é assim, ao contrário, abandonar o tratamento só piora a possibilidade de risco e complicações associadas à doença. De jeito nenhum, um paciente medicado, controlado, é um paciente que o risco dele, teórico, é igual a qualquer pessoa, tá? Bom, como falei para vocês, pessoal, a gente vai falando de Covid assim, tá? Durante as aulas vamos ir citando, mas não vamos ter uma aula específica, não. Eu não quero repassar um conteúdo fisiopatológico do Covid para vocês e depois cada mês sai uma informação nova, então o que eu vou passar para vocês em um mês já vai estar completamente errado, tá? Semestre passado foi a mesma coisa e o anterior também, ou seja, todo 2020 foi a mesma coisa. O pessoal me pediu, vamos dar fisiopato de Covid, mas a verdade é que eu preparei uma aula, no outro mês a Lancet postou um artigo sobre fisiopatologia do Covid, e tinha coisas que hoje a gente sabe que não é assim, então eu acabei não dando aula. Então não se preocupem não, que não é que vocês vão ser afetados, porque simplesmente a gente eu preferi não dar. Eu vou passando informações, o que vai saindo vou dando em novidade, mas a aula como tal não vamos dar porque realmente a gente não sabe completamente até agora a fisiopatologia na íntegra do Covid. Justamente a falta de um tratamento específico é o reflexo da ausência de muitas questões fisiopatológicas. Bueno, vamos al siguiente nivel, que es lo que habíamos hablado. Comenzamos con infección. El siguiente nivel sería la bacteremia. En este caso, la bacteremia, que es la presencia de bacterias viables a nivel plasmático, también puede presentarse como fuera una infección de origen viral, fúngica o parasitaria. Por eso podemos tener viremia, fungemia o parasitemia. Guilherme, eu costumo acompanhar. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui do lado. Peraí. Eu consigo acompanhar. E olho, eu acompanho muitos dele, pessoal, no Insta mesmo. Hoje em dia, todas as grandes revistas
a gente fazendo um parêntese da nossa aula, né? Hoje em dia, a grande maioria das grandes revistas, desculpem a redundância, de medicina, elas de fato têm site em rede social. Por exemplo, obviamente, OMS, Unicef, vocês têm que seguir, mas para atualização mesmo, porque, por exemplo, que você sai uma publicação médica, vamos, justamente Covid, vamos pegar o Covid como exemplo. O Covid, quando saiu a primeira publicação, que foi no Lancet, ela veio sair no site OMS meses após. Só quando foi declarada pandemia, foi que realmente a OMS fez uma publicação sobre o Covid. Até então, era publicação, saiu no Lancet, saiu na New England. Deixa eu ver se tem aqui o da New England. Esse é o, por exemplo, esse é o Insta New England. Esse aqui, pessoal, é muito bom. Ele é muito resumidinho. Ele só posta os principais artigos da semana. Por exemplo, esse aqui, esse é da semana passada, teve como tipo fatos sobre a vacinação para o Covid. Isso é da New England, né? Isso é o mais confiável que tem. Aí ele tem coisas que, obviamente, não todo mundo vai achar de interesse. Eu acompanho mais pela questão publicações de cardio mesmo. Tem o New England, deixa eu ver. Tem o JAMA, deixa eu ver se tem um por aqui. O JAMA Network, que é o jornal da Associação Americana de Medicina. Aqui, esse outro. Eu não compartilho na tela porque vai demorar muito e não vai ter. A não sei que vocês queiram, né? Se vocês queiram ver. Tem o JAMA, tem. A ver, a ver, a ver. Depois tem os de cardio, né? Cardio eu recomendo para vocês, se quem gosta de cardio, né? Tem interesse, eu recomendo. E vou escrever, sim, vou escrever. Vou escrever, pessoal, como estaria no Insta. Então vocês podem acompanhar assim, tá? Claro, botam o arroba na frente, assim. Esse é o Jama Network. O que houve? Sim, muitos deles têm no Twitter também, mas eu não tenho Twitter porque nunca gostei. A verdade é essa, né? Eu falo muito dando aula, mas como pessoa eu não gosto de falar muito. Só vocês vão ver o dia que a gente tiver aula presencial. Eu não sou muito de falar, então vocês veem que eu não posto coisa de texto, não. Então, por isso eu não gostei nunca do Twitter. Esse aqui é um, Llama Network. Llama Network, esse é um. O da New England é só a sigla mesmo. É NEJM. Esse. Deixa só um minutinho, deixa eu ver qual que outro que tem. Eu acho que eu tinha Cielo, mas não estou lembrando não. Eu acho que tem um nome meio estranho. Tem o Lancet. Lancet tinha. Eu acho que o Lancet tinha Facebook, mas não tinha Instagram, eu acho. Tem também tem também, só que não lembro como que era, deixar esse encontro, o John Hopkins, o hospital universitário, né? O John Hopkins, nos Estados Unidos, ele tem também um. Acho que é esse. Não, não é esse não. Não estou encontrando agora não. Tem o. Bom, esses que ele passei são em inglês, né? Tem essa questão. Mas, por exemplo, os de cardio de Brasil, pessoal. Esse aqui é um site bom demais. Ele é dirigido a estudante, então, não somente para cardiologista, ele na verdade é dirigido a estudante. Esse aqui, com certeza muitos de vocês conhecem.
É muito bom, muito bom. Pessoal com uma dinâmica, sabem? Muito boa. E, sabem que pessoal que tem naturalmente jeito de professor, esses dois meninos aqui, os dois são cardiologistas, acho que são de Incor, eles, e são bons demais. Ah, esse aqui, não posso esquecer não. Qual é como está? É assim, tudo junto. Bom, esses aí, pessoal, aí tem para se entreter um pouquinho. Ah, o da. Claro, esses dois também. SBC.cardio. Esse aqui é o da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Site muito bom. E. Era esse? Ah, esse aqui, pessoal. Esse. Nossa, esse é bom demais. Esse aqui, o arritmocárdio, eu tive aula com esse professor uma vez. Ele não estou lembrando o nome agora não, do doutor. Ele é eletrofisiologista. O eletrofisiologista é uma subespecialização da cardiologia. Esse carinha aí, esse senhorzinho, né, um senhor maior já, imagina uma aula top de aquelas. E tem um jeito de explicar também muito bom. Essas duas, o arritmocárdio e o cardio papers, pessoal, eles fazem muito curso gratuito. Eles fazem, inclusive, eles têm grupo de WhatsApp gratuito para você participar. Aí você manda suas questões, manda pergunta. Não tenha vergonha de participar, não. Aqui, aí não todo mundo é especialista, nem é médico. Eles, de fato, fazem muita coisa dirigida para estudante mesmo, tá? E, às vezes tem coisinha assim meio interessante que eu encontro aí, mais para o nível de vocês. Aí eu pego e boto na aula de cardio. Então, vocês podem aproveitar, hein? Por exemplo, o Cardio Papers e o Arritmo Cardio, os dois, eles fazem curso de eletro. E começa pelo básico, e aí vai, obviamente, evoluindo e chega até a parte patológica, tratamento, coisa que já vocês não vão ver, né? Mas os dois fazem. Eu sei que foi semana retrasada, foi antes de começarem as aulas, o Cardio Papers fez o curso de eletro e ele fez gratuito ainda. Ou seja, eles fizeram o curso de eletro grátis. Eles têm um livro muito bom para quem está começando a aprender eletro. E tem uma versão, parece que mais avançada, já para quem é médico e quer aprofundizar nos porquê das alterações eletrocardiográficas. Então, esses aí eu recomendo, esses sites aí, esses que não podem faltar no Insta. Entre as questões do TikTok e demais, aí botam isso aí também, vai dar uma ajudada legal, tá? Você acham que não, mas assim, só de passar assistindo, você já alguma coisa vão encontrar interessante e vão aprender. E tem que acompanhar, não tem jeito. Depois, que creio que não tem Instagram, ou por lo menos eu não acompanho, acompanho solo por e-mail, porque aí hago o curso que me interessa mais, é Medscape. Medscape é tipo uma red. El New England, por desgracia, la mayoría está aqui. El New England Journal, não, acho que vocês não conseguem ver o que estou fazendo, não. Bom, esse que diz o segundo, NEJM, é o New England Journal of Medicine. Esa es la revista más antigua de medicina hasta hoy vigente. Ela tem uns 150, 200 anos, sei lá quanto. Óbvio, naquela época não era digital, hoje é digital, né? Em este caso, la New England, Lancet, eu acho que não tem. Deixa eu ver. Encontro o site da. Uhum. Aqui está. Por isso que eu não encontrava. É, por isso que não encontrei, acho que no Insta. Mas
eu se lembro bem, eles não têm... não tem, só tem Facebook, eu acho. Esse aqui. Esse aqui foi o primeiro que postou informação sobre o Covid. Eles postaram, isso foi, eu acho que não era nem novembro, era novembro, dezembro de, eita, ficou, era novembro, dezembro, por aí, eles já fizeram, dezembro acho que foi, eles fizeram uma publicação falando de uma doença infecciosa, não sei o que, múltiplos casos, um quadro semelhante à pneumonia, não sei o que, eles fizeram uma postagem, ninguém deu muita moral naquela época, não. Aí chegou janeiro, fevereiro, já chegou o carnaval, e aí já estava o negócio pegando fogo em toda a Ásia inteira e começando a chegar na Europa já. E aí eles ficavam postando, depois a New England publicou também, depois a JAMA fez uma publicação repetindo a postagem da Lancet, mas, então, como vocês veem, pessoal, essas revistas começam a mandar informação, é só vocês acompanharem, né? A informação sempre está aí. Inclusive, o que eles publicam, pessoal, e uma coisa que eu vou lhes esclarecer. Uma coisa é uma publicação científica, tá? Outra coisa é uma publicação literária, outra coisa é diretriz, tá bom? Tem uma diferença entre todas elas. Eu vou usando essa terminologia, mas eu quero que vocês diferenciem. Uma coisa, e hoje saíram uma informação X sobre bacteremia, não vou pegar nenhum negócio Covid, não, bacteremia. E uma publicação da New England falando de que tem um estudo em não sei o que, tantas pessoas que diz que a bacteremia, não sei o que, e que provavelmente, vou falar um absurdo, tá? E com achocolatado melhora a bacteremia. Mas, pessoal, isso é uma publicação, um artigo científico. O artigo científico não é para a gente pegar e aplicar, tá? O que a gente aplica no cotidiano da prática médica são as diretrizes, tá? As diretrizes, por outro lado, são guias informativas de como conduzir para o diagnóstico do paciente, como tratar, como vai evoluir. Isso se toma em consideração e geralmente é produzido pelas sociedades científicas, tá? Aí a gente tem sociedade americana de não sei o que, sociedade brasileira de não sei que coisa, sociedade europeia de outra coisa. Aí a gente vai tomando. No caso de Brasil, por uma questão, inclusive médico-legal, vocês têm que acompanhar a diretriz da sociedade brasileira de tal coisa, tá? Em Paraguai, a gente tem, por exemplo, eu acompanho a Sociedade Paraguaia de Cardiologia. As publicações da Sociedade Paraguaia de Cardiologia são as mesmas diretrizes da Sociedade Brasileira. Não diferencia em nada. Diferencia, a vezes, a data de lançamento e quando foi lançado e as estatísticas, mas do resto é a mesma coisa. As duas sociedades, a médica, no caso cardiologista paraguaia e brasileira, ellas toman en consideración las publicaciones americanas y europeas. Generalmente se toman las clasificaciones europeas y los tratamientos americanos. Y de eso se hace un compendio y llega a la directriz de nuestro respectivo país. Por exemplo, cardio, como me formei em especialização em Brasil, eu costumo acompanhar mais a brasileira, mas sempre estou atento no caso, no Paraguai demora um pouquinho mais em lançar a publicação literária, então sempre é o Congresso, né? Sempre o Congresso acompanhando para ver o que tem de último. Mas sempre que vocês, inclusive, é um congresso, geralmente é informação que já foi publicada nesse site que eu passei aqui, tá? Então, quando vocês vão a um congresso, mas vocês acompanharam esse site, provavelmente vocês vão ver coisas que vocês, inclusive, já leram. Então, vocês se mantêm atualizados dentro do ideal. O médico sempre tem que ler. En este caso, entonces, lo que tenemos que hacer para acompañar para hacer un tratamiento ideal, por ejemplo, Brasil, ustedes tienen que seguir las directrices del SUS, que son basadas en las directrices de las distintas sociedades médicas. ¿Ah? ¿Cuál es el problema con la literatura?
A literatura, pessoal, elas são edições de diferentes países. Por exemplo, a minha literatura que eu uso é a origem americana. Tem coisa que eu não posso aplicar. Por exemplo, se eu fosse clínico, e vou acompanhar o Harrison, eu tenho que lembrar que o Harrison é um livro americano e ele toma questões desde o ponto de vista da população de lá. Mas eu não posso me guiar muito pelo Harrison para tratar uma dengue, por exemplo. Por quê? Porque simplesmente os Estados Unidos não têm dengue, eles nem sabem o que é uma dengue. Para eles, dengue foi um capítulo do House, do Dr. House. Quem assistiu vai lembrar disso, que simplesmente para eles é uma doença rara. Isso é coisa que a gente que tem. Eles têm doença rocalhosa, que é muito parecido, mas não é o mesmo tipo de microorganismo, só que clinicamente é parecido. Isso eu vou ir explicando mais para frente de novo, tá? Vamos falar de níveis de evidência e demais, para vocês entenderem um pouquinho. Eu acredito que isso vocês já deram, vocês tiveram metodologia da investigação, né? Metodologia da investigação vocês já tiveram, ou não? Creo que sí. Bueno, me imagino que ahí habrán dado un poco de eso, de niveles de evidencia, niveles de los tipos de estudios que se hacen, prospectivo, retrospectivo, de corte transversal, longitudinal, las categorías justamente de indicación, categoría A, B, C, lo que es la diferencia de estudios científicos versus opinión de expertos. Hoje você pode ser o médico mais top da galáxia, mas o que você fala como opinião própria não tem valor científico nenhum. Você é o último nível da categoria. Eu, por exemplo, posso falar para você agora. Olhem, com esse copo, você bebe um copo de água com limão e glutamina todos os dias, e isso é bom para prevenir Covid. Não tenho baseamento científico. Qual é o meu estudo? Eu nunca peguei Covid e eu tomo todo dia. Isso não tem um estudo observacional, isso não tem grupo populacional, não tem os famosos estudos duplo cego, que é um grupo tratamento do grupo placebo. Isso não tem nenhum baseamento científico, porque não acompanha o método científico. Então, isso é só opinião. Igual que opinar no Insta, não tem embasamento científico, tá? Hoje, o que tem embasamento científico? Estudos científicos que possam ser reproduzíveis. A Stephanie fez um estudo que falou X coisa. Aí o Bruno pegou, fez o mesmo estudo com outra população, deu um resultado semelhante. Aí eu pego os estudos dois, volto a fazer em outro lugar do mundo, dá o mesmo resultado. Então tem um estudo reproduzível, significa que os resultados foram exatos e isso realmente é assim do jeito que originariamente a Stephanie falou. Mas a gente não pode chegar e falar uma coisa assim, soltar para boca para fora e falar porque eu sou o seu fulano, eu sou o doutor, professor, não sei quem, isso é assim. Não, isso hoje na medicina não existe mais, tá? Bueno, vamos a seguir. Disculpen si me desvié un poco del tema. Ahora, evolucionando la bacteremia, teniendo el microorganismo viable a nivel plasmático, podemos ir al siguiente paso, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En este caso, el SIRS, de hecho, puede tener etiología, vean, infecciosa o no infecciosa. De hecho, el SIRS muchas veces se presenta como complicación asociada a una patología primaria. Las etiologías infecciosas son frecuentes, ¿tá? Generalmente podemos ver este tipo de presentaciones, pero tenemos una gran diversidad de cuadros que de hecho pueden originar un SIRS y no ser necesariamente infecciosos. Vean que justamente acá tenemos cuadros como traumatismos, neoplasias. Eu acho que tenho um pouquinho mais para frente. Peraí, a ordem está incorreta aqui. Causas no infecciosas, vean, pancreatitis, isquemia. Esto vamos a ver después qué es cuando comencemos la parte cardiovascular. Isquemia es cuando existe una disminución de la perfusión vascular a nivel de un tejido X, cualquier tejido, y con esa disminución de la perfusión comienza a haber un proceso
de producción de energía de forma anaerobia por la falta de oxígeno y glucosa. ¿Tá? A medida que el tejido comienza a lesionarse, comenzamos el proceso de isquemia. Isquemia es solamente la baja perfusión, no es la muerte del tejido, aún. Los politraumas, pacientes con accidentes vehiculares, grandes accidentes vehiculares, trauma craneoencefálico, múltiples fracturas, a causa de la múltiple lesión, tienen tendencia a ser SIRS, quemaduras, generalmente quemaduras severas, de gran extensión de superficie corporal, esas quemaduras 70, 80% superficie corporal quemada, los rechazos al injerto, lesiones orgánicas inmunológicas, ¿tá? El shock, los estados de shock, sobre todo el shock hemorrágico, generalmente tienen tendencia a generar complicaciones como es el caso del SIRS. ¿Tá? Shock, hoy vamos a hablar del shock séptico, ¿tá? Pero vamos a dar dentro de cardiovascular un capítulo entero que es shock circulatorio. Dentro del shock circulatorio tenemos diferentes tipos de shock. Tenemos el shock justamente hemorrágico, shock distributivo, ahí se dividen varias formas de nuevo, shock cardiogénico, ¿tá? Ahí entra entonces en el distributivo, entra el séptico, neurogénico, anafiláctico. Existen existen realmente dos formas de clasificar, pero eso vamos a dar su clase específica. Hoy vamos a hablar solamente en este caso, el shock séptico. Depois eu vou procurar uma coisinha que tenho aqui para explicar justamente para vocês. Ah, eu esqueci. Deixa eu ver. Só um minutinho. Depois vou mostrar. E vou postar na plataforma um resuminho que eu tenho feito de sepsis. Mas depois vamos fazer. Para describir un SIRS, para diagnosticar un SIRS, de hecho se usan múltiples criterios clínicos y laboratoriales, debido a que de hecho el diagnóstico puede llegar a ser bastante complejo. Vean que tomamos en consideración temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria y laboratorial. Temperatura, vean que es temperatura mayor a 38, menor a 36, o sea que sería fiebre o hipotermia, o uno o el otro. Vamos a botar una barra aquí de división, o un o otro. Taquicardia, ahí vamos a llamar la atención una cosa. Taquicardia es una frecuencia cardíaca mayor a 100 por concepto. Bradicardia es una frecuencia cardíaca menor a 60. Meu professor de fisiopato, ele falava 59 bradicardia, 101 taquicardia. Assim, simples. Tá? Solamente que cuando vemos un paciente que de forma basal, en reposo, tiene una tendencia en su frecuencia cardíaca mayor a 90, ya tenemos que ver una tendencia a la taquicardia. ¿Está bien? Por eso tomamos que es por concepto taquicardia, pero la frecuencia cardíaca mayor a 90 ya entra dentro del grupo de SIRS. Quiero hacer un paréntesis acá, una cosa. Taquicardia mayor a 100, bradicardia, latidos menor a 60. Sin embargo, cuando hablamos desde el punto de vista sinoatrial, o sea, nódulo SA, ya estamos hablando de electrocardiograma, estudios electrofisiológicos. Bradicardia realmente es por debajo, ¿tá? Bradicardia realmente es por debajo de 50, ¿tá? O sea que de 50 a 100 sería frecuencia cardíaca normal, ¿tá? Somente um detalhe que eu quero que vocês tomem em consideração. Justamente, se vocês entram nesses sites que eu estou falando aqui, como é o Arritmo Cardio, o próprio Cardio Papers, quando eles falam de eletrofisiologia, eles falam de frequências até 50, considerada normal. Durante o sono, a gente pode ter frequências de 50, 50 e pouco e ser completamente normal. Paciente que faz atividade física intensa, paciente que é esportista, tem de forma normal frequências entre 50 e 60, mas são frequências cardíacas de repouso, tá? Um paciente, isso é uma coisa boa, quando tem uma ausência de doenças cardiovasculares.
tá? Paciente que, ao contrário, de forma em repouso, tem frequências cardíacas próximas a 100, é um coração que em repouso está trabalhando de forma constante. Geralmente o uso constante de cafeína, de estimulantes, de cigarro, ou outros tipos de drogas, eles geram tendência a elevar a frequência cardíaca bastante. Tá? E hoje tem no mercado muitos produtos para, de forma mágica, emagrecer, e eles geram taquicardias porque alguns contêm, de fato, anfetaminas. Muito cuidado com isso. Esse paciente que você vê ele meio acelerado, a frequência cardíaca um pouco alta, não tem doença cardíaca, não tem doença tiroide, pergunta se ele toma alguma coisa, se ele ou ela toma alguma coisa. Tem muito fármaco hoje no mercado que, se vocês procuram em outros países, saiu já do mercado, por exemplo, a sibutramina. Em Brasil se usa muito para emagrecer, pessoal. Em Estados Unidos se tirou do mercado pelo fato dela gerar lesão cardiovascular. E a FDA proibiu, mas a gente continua usando. A gente usa coisa que nenhum lugar do mundo usa ainda. E aqui em Paraguai vende no centro. A verdade é essa, né? Bueno, continuando, taquipnea, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, y un criterio laboratorial. ¿tá? Criterio laboratorial, necesitamos tener o leucocitosis o leucopenia. ¿tá? O una cifra alta de leucocitos, ¿está bien? Mayor a 12.000 o menor a 4.000. Leucocitosis o leucopenia. Técnicamente, valores normales de leucocitos baja hasta 11, 10, 500 u 11.000. 12.000 ya obligatoriamente, por eso dice mayor o igual a 12.000. Igual que menor o igual a 4.000, eso es ya certificado leucopenia. Entonces, con generalmente 2 o más de estas condiciones, obviamente dependiendo del cuadro patológico del paciente, ya se considera cuadro de SIRS. Tá? Aí você tem um paciente com dengue e ele está com febre, está taquicárdico, está taquipneico, tem uma leucopenia importante, então você já sabe que ele está numa SIRS. Tá? Você entendeu isso aqui, pessoal? Ficou claro? Bom, isso aqui é umas poucas coisas que eu vou pedir para vocês decorar. Isso aqui sim tem que decorar, não tem jeito não. Mas não é difícil não, são 4 critérios só. ¿Se entendió lo que expliqué de taquicardia, bradicardia y frecuencia sinoatrial? ¿Se entendió la diferencia de eso? Obviamente vamos a seguir tomando en consideración frecuencia cardíaca 60-100. ¿tá? Si yo les pregunto frecuencia cardíaca normal, 60-100. Si estamos analizando un electro, si estamos analizando un Holter, estamos analizando, falando nisso, passei a noite toda analisando un Holter de uma paciente, si estamos analizando un estudio electrofisiológico, hasta 50 puede considerarse normal, ¿tá? Porque muchas veces son estudios, por ejemplo, el Holter es de 24 horas. Entonces, durante el sueño, el paciente va a tener, de hecho, frecuencias de 50 y ser normal. En algún momento puede haber un cambio, una variabilidad, porque o paciente tem um pesadelo, mas rapidamente ela volta ao normal. Tá? Hoje é muito fácil fazer essa avaliação, porque todo mundo tem relógio digital. Todos eles, no celular, tem uma configuração, desde o Xiaomi, mais baratinho, ele tem essa opção de você acompanhar durante o sono. Ele faz uma avaliação durante o sono, mostra a gráfica e você vê a variação. Tá? Vamos continuar. Ya hablamos. Sepsis, por otro lado, por concepto, es SIRS más infección. O sea, cuando ya tenemos SIRS más un foco infeccioso certificado, estamos en un cuadro de sepsis. Recordando, entonces sería una respuesta inflamatoria sistémica más un foco infeccioso. ¿Cómo constatamos un foco infeccioso? Por un estudio que es llamado hemocultivo. El hemocultivo no es más nada que el paciente durante un episodio febril se toma una muestra de sangre haciendo un campo quirúrgico. Não é que você opera, simplesmente você faz uma asepsia da área, tá? Toma a amostra, bota num frasco de cultivo e isso é levado no laboratório e é cultivado
essa amostra de sangue. Se tem crescimento, então é um hemocultivo positivo e se certifica a presença de, vamos supor, o mais frequente, uma bacteremia, tá? Então, aí você tem seus CIRS, os critérios de CIRS, veja, isso são os critérios de CIRS, tá? Só que aos critérios de CIRS a gente adiciona o hemocultivo positivo. ¿Tá certo? Entonces, paciente con fiebre, taquicardia, taquipnea, leucocitosis, le pedimos el hemocultivo sale positivo, crecimiento de anaerobios, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, estamos enfrente de una sepsis ya. Evolucionamos el cuadro, ahora es un cuadro más grave. Vamos al próximo nivel, de la sepsis se pasa a la sepsis severa. Vean que ya comenzamos a tener una tendencia a la hipoperfusión, podemos tener piel pálida, fría, extremidades frías. Generalmente, disculpen, generalmente en estos cuadros, como son originados, esos son lo que les dije. Un minuto, vamos a hacer una corrección. Lo que les dije de piel fría, pálida, son signos de hipoperfusión periférica. Sin embargo, la sepsis, los cuadros de sepsis son el excepto a la regla. Generalmente los cuadros de sepsis, como hay en la mayoría de ellos, hay fiebre, ¿tá? Pero vean que puede ser fiebre o hipotermia. Pero los cuadros que va a haber fiebre, la temperatura distal no necesariamente hace referência à hipoperfusão. Ou seja, você pode tocar a mão do paciente, a mão está quentinha, não tem hipoperfusão. Não, mas pode ser que o paciente esteja tendo febre. Então, você não vai ver isso como um sinal. Aí vemos outros elementos como llenado capilar. Eso sí, tiene más importancia. El paciente ya puede tener desequilibrios hidroelectrolíticos, desequilibrios del pH, disminución de la diuresis y comenzamos con las alteraciones del estado mental. ¿tá? Esto puede tener diferentes causas. Baja perfusión es una de ellas, o inclusive la propia respuesta inflamatoria o el acúmulo de desechos nitrogenados puede asociarse al cuadro propiamente de sepsis severa. Ojo con una cosa, hipotensión técnicamente, acá tenemos una tendencia a la disminución progresiva de la presión arterial, ¿tá? Pero cuando ya la presión supera, o sea, está por debajo de los 90 por 60 milímetros de mercurio, ¿tá? 90 con 60, así, 90 con 60, aquí sí ya efectivamente estamos en el cuadro de shock. Shock o choque es la misma cosa. ¿Estás en audio? Estranho. Peraí, vou fechar e abrir. Tá me ouvindo, pessoal? Agora? Estranho. Ya vamos a terminar. Bueno, les decía, en los cuadros, pessoal, me digan uma coisa, falei errado, desculpem. Me digam uma coisa, quando tem esse problema de áudio, depois na gravação tem áudio ou não? A gravação fica com o áudio? Ou na experiência de vocês? Porque realmente a gravação eu não assisto, não. Fica o áudio normal. Ah, tá. Então, bom, pelo menos bom, porque às vezes tem dias que fica bem ruim. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Já está me avisando que tem paciente esperando. A ver, o pessoal está me falando que sim, dava erro. Ao áudio normal. Perfeito, então.
Matheus, só porque eu fechei e abri de novo, então é só atualizar, é só apertar F5, mas ele não escuta, né? É, só F5, aí já atualiza. Já vamos terminar, Larissa. Só vou explicar mais umas coisinhas, já a gente encerra, tá? A gente já vai acabar. Bueno, en el caso del shock séptico, ya tenemos una presión menor a 90 por 60. Algunas literaturas hacen referencia a 80-60. Yo les aconsejo ir un poco más en dirección al 90 por el hecho de que ya es una hipotensión, disculpen, es una hipotensión marcada y obviamente en estos estados ya la tendencia va a ser a disminuir, no esperar hasta 80 para constatar. Recuerden que a medida que se aproxima la sistólica a la diastólica, perdemos perfusión, ¿tá? Y llega al punto en que llega a ser incluso incompatible con la vida, ¿tá? Eso vamos a ver después en regulación de la presión arterial. Shock propiamente, no voy a demorar mucho porque shock vamos a dar una clase específica de shock, ¿está bien? Vean que los procesos, los criterios de shock séptico ya son un poco más extensos, ¿tá? Vean que esto sí quiero que ya vayan aprendiendo un poquito, vayan memorizando porque vamos a usar más para frente. Vean que tenemos infección bacteriana documentada, obviamente, porque esto originó de un cuadro séptico, vasodilatación periférica, es lo que les decía, la famosa piel rosa caliente. Eso voy a explicarles cuando demos la fisiopatología, les voy a explicar. Fiebre o hipotermia, lo mismo que el otro. Voy a botar un OK porque ese es igual a otro. ¿Tá? Vean que leucocitosis o leucopenia, misma cosa, solo que ligeramente mayor. Presión arterial, aquí tiene que ser al contrario, tiene que ser menor o igual, si no está al contrario, a 90 disistólica. Necesidad de drogas vasoactivas, estamos hablando de paciente que necesita dopamina, dobuta, para mantener inotropismo, cronotropismo, generar vasoconstricción, tá? Elevar la presión arterial. Isso aqui não se preocupem não agora, isso vocês vão ver muito mais para frente. À medida que a gente vai dando as aulas, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas isso não é conteúdo da gente agora não se preocupem, tá? Drogas vasoativas são drogas que atuam na resposta vascular e atuam no inotropismo e cronotropismo sobretudo, tá? Mas dependendo, elas podem ser a nível alfa, nível beta, então podem ter mais atividade cardíaca e menos vascular. Isso vamos ir vendo durante as aulas, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, mas só para que vocês entendam, tá? Tomando em consideração que vocês já viram anteriormente em fisiologia. Desequilíbrios do pH, tá? Oligúria, uma diminuição da produção de urina. Olhem, o critério é menos de 20 ml hora de produção de urina, já se considera diminuição da diurese, tá? Oligúria. Neisa, a pressão é estado contrário. Sempre primeiro sistólica, depois diastólica, tá? Sempre que você vai referir pressão, é sempre primeiro sistólica e depois diastólica, tá? Então, seria assim. Lembre que pressão de 60 por 90 no caso não existe. 90 por 60. Se dá um choque séptico, poderiam piorar mais. Acho que não entendi a pergunta. Eu entendi assim, e você vai me falar se é isso. Eu entendi que você está me falando que a pessoa que tem de forma basal, que tem normalmente 90 por 60, se ela desencadear um choque séptico, vai ser pior. Bom, isso é impossível. Pelo seguinte, não pode a pessoa ter de forma. Imagine que era assim: não pode ter a pessoa de forma normal uma pressão 90-60. Existe a doença que é a hipotensão, existe. Aí eu quero. Isso a gente vai falar em hipertensão. Não vou explicar agora não em detalhes, mas é o seguinte: tem muito paciente que você pergunta, tem pressão alta? Que é o que mais se interessa, né?
E a pessoa fala, não, eu tenho geralmente baixa. Aí você vai à feira, a pessoa tem uma pressão de 110, 70, geralmente. Essa também é minha pressão. Isso é um valor normal de pressão. De 90 por 60, 90 a 60, esse patamar para baixo, isso já é baixa perfusão. Lembre que é a pressão arterial quem mantém a perfusão dos tecidos. Então, uma pessoa que de forma basal, o famoso, mas minha pressão normal é 90 por 60. Não, essa pessoa tem uma doença, tem que procurar o que é, um transtorno tiroide, um transtorno suprarrenal, alguma coisa tem, mas essa pressão não é normal. Que seja de forma crônica, que não gere sintomatologia, é uma coisa. Que seja normal, não é, tá? É como uma pessoa que, por exemplo, acontece muito, paciente com frequências cardíacas muito baixas, você vê que a pessoa vem, ele tem frequências e não olha a situação. Um paciente que o cara ele trabalha na roça, cultiva, ele é diabético, hipertenso e a frequência cardíaca dele é 53. Isso não é, porque estou lhe falando porque eu tive um caso assim, que tinham falado para ele que era coração de atleta. Esse paciente não tem um coração de atleta. Quem falou isso é um assassino. Coração de atleta tem o atleta, não um senhor de 65 anos que trabalha na roça, que é hipertenso e diabético, e você olha o estudo radiológico, o coração é desse tamanho. Isso não é um coração de atleta, isso se chama doença sinoatrial, isso é uma doença do sistema condutor. Ele não consegue gerar frequências altas, isso são bloqueios, doença do nodo, ou seja, síndrome do nodo doente. Isso não é coração de atleta. Coração de atleta tem um atleta, não um paciente desse tipo. Então, voltando à pergunta da Anês, não, essas pressões, por mais que a gente às vezes vê na população, pessoal com 100, com cento e pouco, com 70 e pouco, 60 e pouco, você tem que procurar a causa dessa pressão tão baixa. Às vezes, você vê que são pacientes com uma estrutura física muito pequena,
paciente muito magro, mas você tem que procurar uma causa. Às vezes, causas cardíacas também são frequentes, tá? Então, tem que se preocupar, tem que se procurar, desculpem. Tem que ver se o paciente faz uso de algum fármaco. Às vezes, a gente, paciente que usa múltiplos psicofármacos, antidepressivos, junto com antipsicótico, porque faz tratamento alguma coisa, às vezes eles têm frequências cardíacas baixinhas, pressão geralmente um pouco mais uma tendência a ser baixa, tá? Mas geralmente são pacientes que não têm nenhuma doença cardíaca e simplesmente os psicofármacos mantêm ele bastante relaxado, bastante controlado, então os sinais vitais são baixinhos, mas são situações que a gente vai descrevendo. Não tem de que, Neis. Pode perguntar quando quiser, tá? Bueno, vamos a continuar. Llegamos entonces a la disfunción orgánica, ¿tá? Aquí ya comenzamos a ver órganos y sistemas fallando. Puede ser cualquier aparato y sistema. Cada uno de ellos va a generar sintomatologías diferentes. E aqui vamos a ojo em uma coisa. A gente, pessoal, vai dar tudo isso que a gente está vendo aqui, tá bom? A gente, dentro de renal, vamos falar da falha renal. Dentro de respiratório, vamos falar do distresse respiratório, que é o que vocês estão vendo aqui. Vamos falar de transtornos da coagulação, icterícia em gastro e em renal. E, obviamente, hemorragia digestiva alta e baixa, a gente vai dar em gastro. Então, semestre que vem. Mas isso a gente vai dar. Todas as disfunções cardiovasculares a gente vai dar esse semestre. Isso aqui a gente vai dar a próxima semana, tá? E isso aqui a gente vai dar próximo semestre. Então, eu somente não quero a gente ficar divagando demais, mas todos esses transtornos a gente vai dar aula específica deles, tá? Incluso, isso aqui é próxima semana, e isso aqui eu acho que é daqui a umas 3 semanas, mais ou menos, já começamos com cardio. 2 ou 3 semanas, eu acho que mais ou menos isso. Tá bom? Não, desculpem, isso aqui nossa aula é sexta-feira, desculpem. Isso aqui a gente vai dar na sexta, e isso aqui mais ou menos daqui umas 2 semanas. Então a gente vai dar tudo isso aqui, por isso não quero perder tempo. Já a falha orgânica múltipla é como diz o nome, quando falhou completamente tudo, tá? A gente tem um paciente que tem uma insuficiência renal, começa a fazer, ele já está com um estado de consciência diminuído e ele está com uma insuficiência cardíaca. Esse paciente já está nas últimas e, por desgraça, isso aqui já não é mais reversível, tá? De la disfunción orgánica se puede salir. Puedes tener un paciente con insuficiencia renal, trastornos de la coagulación y comenzar a generar hipotensión. Un paciente en shock hace eso. Diariamente en todos los hospitales hay pacientes que son mejorados a partir de ese cuadro, pero obvio, en la disfunción el riesgo de mortalidad es extremadamente alto. En la falla generalmente no hay retorno, ¿tá? Eso es lo que yo quiero que entiendan. Ya la falla orgánica es un camino sin retorno. ¿Está bien? Resumiendo todo, vean que tenemos entonces infección, hablamos del SIRS, que es la respuesta inflamatoria sistémica. Si juntamos infección y SIRS, tenemos la sepsis. La sepsis todavía puede generar una sepsis severa, ¿tá? Vimos los criterios. Y si a esto se adiciona estados de trastornos hemodinámicos, vamos a shock séptico. O sea, aquí teria mais um redondinho aqui dentro, que seria choque séptico, tá? E aí já vamos fora da caixinha com a falha e, desculpem, la disfunción orgánica y la falla orgánica múltiple. Bueno, para terminar, uma fotinho minha de quando eu era estudante, ainda como vocês, isso foi 2013, se não me equivoco. Esse é meu pai era gordinho naquela época. Aí, depois disso, ele, em 2017,
Hoje ele tem 62 anos. Em 2017, final do ano 2017, ele decidiu mudar sua vida, né? E hoje ele pesa menos do que eu. Ele faz academia constantemente, foi uma compulsora, faz academia. Eu não tenho a. Obrigado, Eva. Obrigado. Eu fico com muita cara de criança e tiro a barba. Aí, no caso, pessoal, meu pai é meu professor, meu eterno professor. Ele tem mais de 40 anos já de médico. Ele tem 3 especializações. Ele fez, como eu falei para vocês, a gente é de origem cubana. Ele fez em Cuba cirurgia plástica e reumatologia e terapia intensiva lá em Cuba. E aqui em Paraguai, na minha faculdade, ele fez medicina interna, ou seja, clínica médica, né? Aí, muitos professores dele, ele veio jovem para Paraguai, muitos professores dele foram depois professores meus, então eu tinha uns sapatos muito grandes que preencher. E realmente isso me cobrou, eu mesmo me cobrar durante a carreira, né? Por esse fato. Ele realmente é o cara mesmo. E, bom, agora ele justamente está me mandando mensagem falando que ele está me mandando uns pacientes aí que ele quer que eu dê uma olhada, que tem uns probleminha aí. Então a gente trabalha hoje, temos a sorte de trabalhar juntos. Meu consultório é na frente do dele, o meu é o número 5, o dele é o 10. Então a gente todo dia está junto no hospital. Isso é bom demais. Por que mostro essa imagem, pessoal? Olhem, essa imagem aqui é em Cerro Nevado, em Santiago de Chile. Esse local, pessoal, está a 6.000 metros de altitude. A essa altitude, a gente tem diferenças de concentração de oxigênio, pressão atmosférica e, obviamente, os frio extremo. Essas temperaturas, esse ambiente, de fato, cria respostas em nosso organismo muito semelhantes ao choque. Muito semelhante ao choque. Então, a resposta, obviamente, se eu não estivesse com material de proteção, as luvas, a calça especial e tudo, eu começaria a gerar vasoconstrição periférica. E um conceito que eu deixo, que a gente vai elaborar mais para frente, um pequeno conceito que eu deixo para vocês é que nosso organismo, ele não precisa de mãos, ele não precisa de orelhas, não precisa de nariz, ele precisa de cérebro, coração, rins, tá? Isso que ele precisa. Então, ele vai manter perfusão em esses órgãos, que são os órgãos-alvo, tá? O resto, ele não precisa e vai tirar de aí sangue para manter dentro deles. Então, eu deixo esse aí, que a gente vai elaborar mais esse conceito para frente. Aí o pessoal está me perguntando, consegue respirar? Sim, não é tão alto como quanto parece. Só que acontece que Paraguai e Brasil estão ao nível do mar, né? Mas no caso não é uma altitude tão extrema. Claro, tá frio, é um clima seco, e inclusive nesse dia ia começar a nevar, então está começando a fazer um friozinho aí bem forte. Inclusive esse dia começou a nevar umas horas depois. Então estava bem um pouco difícil respirar, mas não é tanto como, por exemplo, quem vai, no caso em Peru, é muito mais difícil. Quem vai ao Cusco, quem vai a Machu Picchu, a altitude é ainda maior e custa muito mais respirar. No caso em Chile não tem a costume, aí o Hilbert está falando da folha de coca, isso é um costume mais para cima. No caso, Peru, Equador, Bolívia são os que têm a questão do chá de coca, que é um estimulante, né? Não é a mesma coisa que a cocaína, obviamente, é diferente. Mas eles usam como estimulante. Mas a gente, próxima aula, vamos falar das mudanças vasculares, as mudanças plasmáticas, especificamente, que vamos falar dentro dessas situações, de altitude, por exemplo, tá? Bom, pessoal, é isso aí. A gente então encerra, vamos deixar por aí. Eu nunca provei, eu particularmente nunca provei, mas quem provou disse que realmente faz o efeito, né? E seria mais ela, vamos uma coisa, ela não tem capacidade alucinógena, hein? Ela é um estimulante, só no caso o chá da folha, né? Mas muito mais potente que a cafeína e demais, tá?
no caso ele ser uma costume local, né? Mas em Chile não fazem isso. Em Chile eles têm só o pisco. Eles preparam o drink, o pisco sour. Um negócio acedo pra caramba. O pisco é um destilado de uva. Então fica um negócio bom, que faz com ovo, gema de ovo, limão, tem alho, não sei o quê. Não lembro o que mais leva. Bom, pessoal, até a próxima aula. A gente continua então sexta-feira. Eu depois vou postar um resuminho de sepsis. Por favor, delegar, se eu esquecer, me faz lembrar. Eu posto que é um PDF, é um resumão que a gente vai ver mais para frente, mas depois eu vou dar uma explicação sobre ele, tá? Da fisiopatologia, no caso da sepsis, a resposta vascular à sepsis. Bom, tchau, pessoal. Até mais. Se cuida.